Um dos grandes problemas de quem está perdido é a falta de iniciação da tarefa. E isso pode acontecer por vários motivos. Talvez você não comece a fazer a sua tarefa por causa de indecisão, por causa de ansiedade, da sua lista de tarefa estar sempre lotada, de você estar com milhares de coisas para fazer sem data, sem nada programado, ou até mesmo por você não saber priorizar o que você tem que fazer. E o método que eu vou compartilhar com você aqui hoje é simplesmente o método de fazer uma tarefa por dia. E se você está perdido e se alguma das coisas que eu falei se encaixa com você, eu quero que na próxima semana você faça apenas uma tarefa por dia. Você vai agendar apenas uma tarefa por dia. Apenas uma. E aí a primeira coisa que você vai pensar é falar assim: meu Deus do céu, esse cara tá querendo que eu faça uma tarefa por dia. Eu tenho milhares de coisas para fazer, eu tenho 10 itens na minha lista de tarefa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer outro. Como que eu vou fazer uma tarefa por dia, sendo que eu tenho 10 itens na minha lista todo santo dia? Primeira coisa que eu te pergunto é: você consegue eventualmente fazer 10 tarefas no dia? Provavelmente não. E existe algo muito poderoso, positivamente, em concluir tudo que você colocou para fazer no dia. Então, você já teve a sensação de quando você fez uma lista de tarefa ou colocou as coisas que você queria fazer no dia, você realmente concluiu. Isso é muito poderoso, te dá ânimo, te dá uma sensação de valor e fala: caraca, eu realmente posso fazer o que eu cumpro. E essa sensação, ela pode ser feita se você colocou 5 tarefas ou apenas uma tarefa. E esse é que é o ponto, você ter essa sensação de conclusão e realmente concluir o que você coloca para fazer todos os dias. Isso é positivamente poderoso para te ajudar a engrenar nos próximos dias. Mas também tem algo muito poderoso, porém negativamente, em não concluir tudo que você faz. Por exemplo, quando você coloca uma lista cheia de tarefas no início do seu dia e aí você chega no final do dia e não conseguiu concluir nem metade porque aconteceu várias coisas no seu dia. Você fica desanimado, você acha que você não consegue, você tem que começar a rever, além do tempo que você gasta reprogramando essas tarefas junto com as tarefas do dia seguinte. Então, negativamente também tem um impacto de você colocar 10 itens na sua lista de tarefa e não concluir nem metade deles ou não conseguir concluir. E assim como você tá agora, pode imaginar que eu estive assim também. Quando eu vi esse vídeo no YouTube dessa mulher falando agende só uma tarefa por dia e ela ainda recomenda por 5 semanas, eu torci o nariz também. Eu falei: como que pode? Eu tenho várias coisas para fazer, eu tenho no mínimo 5 tarefas por dia e eu vou agendar apenas uma tarefa por dia. Isso aqui não vai funcionar para mim. Mas mesmo assim eu decidi dar uma chance pro método, porque quando eu descobri esse método eu tava super atarefado, eu tinha milhares de tarefas para fazer, eu estava super ansioso com os projetos que eu tinha, mas eu decidi dar uma chance pro método e tentar agendar apenas uma tarefa por dia. Inclusive, no dia que eu vi esse vídeo, eu comentei há 2 anos atrás, tem 2 anos que eu utilizo esse método, porque eu comentei assim: olha, eu não sei o que eu faço com as minhas tarefas, mas eu imagino que se você colocar apenas uma coisa que significa muito para você no dia e fazer isso, e se você finalizar na manhã, você vai ter toda a sua tarde para concluir outras tarefas, e até mesmo tarefas grandes, se você quiser. Mas a chave desse método é que você só faz uma coisa e qualquer coisa que vem depois é lucro. Eu vou testar isso porque, honestamente, eu estou sobrecarregado com minhas tarefas e projetos. Foi isso que eu falei quando eu vi esse método há 2 anos atrás. E desde que eu conheci esse método, eu utilizo até hoje esse método de agendar uma tarefa por dia. Toda vez que eu estou indeciso, ansioso, tenho muita coisa para fazer, não consigo sair do lugar, eu utilizo esse método de agendar apenas uma tarefa por dia e ele me trouxe vários benefícios. Porque quando você começa a agendar uma tarefa por dia, acontece várias coisas legais, como por exemplo, a primeira coisa que você começa a entender que produtividade não é fazer muitas tarefas, mas sim concluir apenas as tarefas importantes, as que vão guiar você para os seus objetivos. Segundo, que você libera tempo. É impressionante como, por exemplo, algumas das minhas tarefas, nenhuma delas tem uma natureza de demorar muitas horas, então acaba que na metade do dia eu já concluí tudo que eu tinha planejado para o dia, que no caso seria aquela tarefa, que normalmente é uma tarefa super importante para mim. Consequentemente, com esse tempo que libera, você tem tempo para descansar, se você puder, obviamente, mas você liberou tanto tempo no seu calendário que você começa a ir em outras tarefas, você começa a executar. Isso é naturalmente o que eu faço. Se você estiver precisando, você pode descansar. Mas se você tiver que fazer outras coisas, você vai ter outras tarefas para fazer, que obviamente você vai fazer no seu dia a dia, mas sem obrigação. A única obrigação que você tem é essa única tarefa. Então, no fim das contas, eu agendava uma tarefa por dia, mas eu acabava concluindo 4, 5 ou 6 tarefas, porque eu fazia uma, me sentia bem, concluía para o dia e eu estava tão energizado e tão animado que eu simplesmente ia pegando outras tarefas aleatórias do meu dia, ia fazendo e finalizava o dia com várias tarefas concluídas. E qual que é a minha sugestão para você agora implementar esse método no seu dia a dia? Hoje, na hora que você acabar o seu expediente, você vai agendar a única tarefa que você vai fazer amanhã. Você não vai agendar mais nenhuma tarefa. Essa é a única tarefa, se você usa o tic-tic, assim como eu, ou se você usa o post-it, uma tarefa
para o seu dia amanhã. E você vai fazer isso por 7 dias. Eu quero que você experimente esse método por 7 dias para você ver a diferença, o impacto que ele vai fazer na sua vida, e aí você decide continuar. Qualquer outra tarefa que você imagina que você tem que fazer amanhã ou que você tem que fazer amanhã, você vai colocar em uma outra lista separada. Por exemplo, eu colocaria na minha caixa de entrada no TickTick, ou você coloca em um papel separado, ou qualquer outra tarefa que vir na sua cabeça, coloque em um papel separado. Mas a única tarefa que vai estar agendada para você fazer amanhã é a que você escolheu. E normalmente, naturalmente, você vai escolher uma coisa importante. E isso já vai te ajudar até a priorizar, porque ela realmente é a única tarefa que você tem que fazer. E aí você vai acordar no outro dia, esse é o seu único objetivo do dia, e aí você vai simplesmente fazer essa tarefa. E a única coisa que você tem que fazer é essa tarefa. Quando você concluir essa tarefa, aí, se você estiver a fim de fazer outras tarefas, ou se você tiver ânimo, energia, aí você vai começar a checar as outras tarefas, para você poder ver se você quer fazer outras tarefas ou você vai simplesmente falar, beleza, esse foi meu dia, acabou, e é isso. E eu falo isso porque, naturalmente, eu acho que você vai ter a tendência de realizar outras tarefas, porque provavelmente você tem outras tarefas, tem outras pessoas que dependem de você e tem outras coisas que dependem de você no seu dia a dia. Então, naturalmente, quando você acabar essa tarefa, automaticamente eu acho que você vai vir para essa lista e fazer outras tarefas. Mas a coisa mais importante aqui é você agendar só uma tarefa, você fazer só um compromisso, você focar só em uma coisa. E essas outras coisas vão vir como adicional, caso seja necessário você fazer. Por exemplo, tem gente que coloca responder os e-mails todos os dias como uma obrigação, mas vai realmente fazer falta se você deixar de responder o e-mail um dia ou 2? Então, tem muitas coisas que você vai começar a colocar em perspectiva uma vez que você colocar sua prioridade uma única coisa. E a outra sugestão que ela dá é você colocar apenas uma tarefa por dia por 6 semanas. E só essa única tarefa, e aí só quando você completar 6 semanas você coloca o segundo item na sua tarefa. Eu fiz por uma semana, às vezes eu faço por menos tempo até eu me sentir bem, mas o que eu recomendo você fazer é, nos próximos 7 dias, apenas uma tarefa na sua lista de obrigação. E aí, depois dos 7 dias, se você estiver bem, você pode adicionar a segunda tarefa. Só que é o que ela fala. Quando você coloca a segunda tarefa, de repente você não está concluindo nem a primeira mais. Então essa é a importância, da gente ter e entender que uma tarefa é o suficiente, porque às vezes quando você coloca 5, essa quinta ou a quarta ou a terceira atrapalha as 2 primeiras. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Lincoln Lohan e aqui eu compartilho métodos e ferramentas para a gente crescer sempre. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo esse vídeo aqui, que é essa playlist com vários métodos de produtividade, que eu chamo de Clube da Produtividade. Vão ter vários vídeos que vão se encaixar que você vai gostar ali. E eu recomendo você se inscrever no canal se você gostou e também entrar no nosso grupo no Telegram. É o primeiro link que você vai achar aí na descrição, onde a gente compartilha várias coisas sobre produtividade. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Fui!